Seu tempo é 5 minutos, perdão. Seu tempo é 2 minutos para fazer a sua segunda pergunta, nobre Júnior. Fique à vontade, comece quando quiser. Parte B do segundo bloco. Vamos lá, né? Peraí, eu estou transmitindo também, eu estou meio perdido aqui, mas vamos lá. Olha só. Eu vou responder o que o irmão falou aqui, quando for na minha réplica, que eu vou ter mais tempo, tá? Olha só, é inegável, né, como eu já falei aqui, que o mundo mudou, né? E hoje os grandes líderes mundiais falam em um mundo multipolar. Até o próprio Papa fala isso, né, que o mundo não pode depender de uma só pessoa, de um só país, né? A guerra antes era entre União Soviética e Estados Unidos e hoje mudou. Hoje nós temos China, nós temos Rússia, nós temos a Turquia ali naquela região, Irã também com uma certa influência, temos alguns países da Europa, enfim. E aí esses escatologistas fizeram, né, essas visões que para sua época eram corretas, tá? Mas hoje em dia nós temos muitas linhas de pensamento, muitas culturas, as pessoas não entendem as culturas do mundo, brigando por espaço. Por exemplo, a China persegue os cristãos, sim, mas também persegue os muçulmanos, não persegue só os cristãos. A Rússia, né, que tem aliança com os islâmicos, é um país cristão, 71% são pessoas cristãs ortodoxas, né, e não permite a influência do islamismo lá. Ou seja, essa ideia de que todo mundo vai se unir, né, em torno de alguém. Gente, os Estados Unidos foram humilhados por um exército de chinelas e bermudas, que eram os talibãs, né? Então a minha pergunta é, como toda essa realidade que eu mostrei se encaixa no Reino Único Mundial, se a tendência clara da geopolítica nas últimas décadas é a divisão e o aumento do acirramento das tensões entre as nações, entre as potências mundiais? Bem, querido, entendeu a pergunta? Sim, entendi. O seu tempo é de 5 minutos, já estou colocando aqui na tela. O WhatsApp hoje aqui está bugado, totalmente bugado. Fique à vontade, comece quando quiser. Lembrando, se você só souber como desbugar o WhatsApp Web, entre em contato comigo. Tempo na tela. Muito bem, meu irmão. É o seguinte, claro, as nações estão sempre, mas sempre foi assim, o mundo sempre foi cheio de filosofias conflitantes, ideias e tantas coisas que, inclusive hoje fala-se muito do, como é que eles falam, do domínio, né? Que há um projeto para ver uma globalização. Hoje se fala de globalização. Há elementos aglutinadores também. Se existem elementos que causam divisões, conflitos, há também propostas para aglutinar e fazer todos se unirem. E hoje é uma causa comum que todo mundo tira o chapéu, é salvar o planeta da destruição por causa, alega-se que é por causa do homem afetando a natureza. O homem afeta negativamente a natureza, é claro, é só ir nos mares ver a quantidade de lixo. Lá no Havaí existe uma área de preservação ambiental do mar e mostraram albatrozes, lindos pássaros. Eles têm uma envergadura de 2 metros, de uma ponta de asa à outra. E eles, então, abrem o bico e vão varrendo, né? Fazem aquela varredura para dali tirar os nutrientes. Então, o que acontece? Os albatrozes estão morrendo. Por quê? Foram ver o que tinha no papo do albatroz. 80% era pedaço de isqueiro, pedaço de fios e plástico e tal. O homem destruindo a natureza. Agora, existe uma grande discussão aí, por que está acontecendo esse aquecimento global, que até nem se fala muito mais nisso, né? Ou esfriamento global, nós vamos ver no Rio Grande do Sul caindo neve, essas discrepâncias tremendas no clima. É o homem mesmo que está afetando a natureza, ou são fenômenos assim, do sol, das tempestades solares e tal? Há muita discussão. Eu já ouvi argumentos de um lado e de outro, né? Agora, o que está prevalecendo, pode haver debates acadêmicos aí à vontade, mas o que está prevalecendo é a ideia: o homem estragou o planeta, o homem tem que consertar. Essa é a ideia. Aí vem o Papa e diz: eu tenho a solução. Vamos nos unir
para salvar o planeta, né? E o que vocês devem fazer? Aí vem o programa, vem a agenda do Vaticano, e essa agenda do Vaticano é para exaltar o domingo, entre outros fatores. É Laudato Si, gente. É um documento que tem sido estudado pelas COPs 21, 22, 23. Agora vai ser em Glasgow, né? E antes de haver essas reuniões, já na Inglaterra estão dedicando o Domingo Verde. E eles vão promover mais e mais a causa de todos respeitarem o domingo. Agora, esse é o motivo religioso? Pode ser religioso ou não. Para os religiosos, a motivação é religiosa. Para os não religiosos, é uma conveniência. Já houve uma crise na década de 70, eu me lembro. O apuro que eu tive de viajar de Belo Horizonte para São Paulo e não poder abastecer o carro porque os postos de gasolina eram fechados. A crise o motivo era outro, era uma crise política, negócio dos árabes que não estavam fornecendo petróleo e aquela coisa toda. Eu tive que pagar, escondido no posto de gasolina, 30% a mais o valor da gasolina, e eles puseram um funcionário na estrada, assim, olhando se não tinha guarda, né, para poder encher o tanque do meu carro para eu chegar em São Paulo, né? Pois bem, então existe também essa campanha de aglutinação. Por isso que nós cremos que o sinal da besta, sendo que o selo de Deus, segundo a Bíblia, é o sábado, está lá em Ezequiel 20, versos 12 e 20, o sinal entre Deus e Israel. Ah, mas é Israel. Mas espera aí, quem é Israel? É só ler Gálatas no finalzinho. Paulo diz, é a minha saudação a todo Israel de Deus. É o povo de Deus. É o povo de Deus. Então o dia do Senhor é o dia a ser respeitado dentro da Bíblia, do ensino bíblico, e não segundo a tradição católica romana. Então, o Papa está promovendo este sinal de autoridade que eles dizem que tem. E existe um documento aqui que o irmão acho que não vai poder mostrar, de Melanchthon, companheiro de Lutero. E ele informa o seguinte, a igreja se julga no direito de estabelecer os dias de festa que quer, como Natal, né, Páscoa e tantas coisas que todo mundo aceita, inclusive no Japão, na China. Existe esse respeito por esses feriados, criados por quem? Pela Igreja Católica. Por quê? Aí Melanchthon diz, é porque a Igreja pretende que, como ela mudou o sábado para o domingo, ela tem direito de mudar o que ela quiser e estabelecer suas festas religiosas à vontade. Ok, depois eu menciono. Pode deixar ele terminar a frase, não tem problema não. Pode terminar a frase, não tem problema não. Não, o documento seria a Confissão de Augsburg, porque a confissão é o último tópico da Confissão de Augsburg, é onde Melanchthon diz isso. Maravilha. Vamos ouvir aí a réplica do Nobre Júnior, caso ele não concorde com a resposta do professor Azenilton Brito. Tempo na tela para Nobre Júnior. Muito bem, eu estou até preocupado porque eu acho que o anticristo vai salvar os golfinhos também, né? E as girafas da Amazônia. Olha só, mas eu vou já falar o que o irmão disse aqui, eu quero só citar aqui algumas coisas. Por exemplo, temos Índia e Paquistão. Pessoal, são duas potências nucleares. Estou ouvindo muito barulho aí. Temos duas potências nucleares lutando por espaço, né? Tanto para não ser invadido, como para evitar também ser bombardeado, né? E não é alguém que vai chegar com flores, com um laudato do sei lá o quê, que vai unir Índia e Paquistão. Me desculpe, meu irmão, não é assim que o mundo funciona, né? O problema, principalmente dos escatologistas brasileiros e americanos, é que eles acham que o mundo gira em torno do Brasil. A gente não se lembra mais que o Brasil teve guerras e os Estados Unidos nunca foram invadidos, sempre lutaram invadindo. Então eles não sabem o que é você ter um povo, ter as suas mulheres, né, abusadas, ter parentes mortos. Isso marca gerações. Eu poderia citar aqui uma infinidade de países que não se batem, que brigam entre si, tá? E principalmente no Oriente Médio, que é uma profecia que Deus deu para Ismael, que ele brigaria com os outros e entre si durante toda a sua vida, seria como um animal selvagem. Eu quero saber que o Papa vai dominar um animal selvagem como? Pelo amor de Deus, nem o Papa, nem Macron, nem ninguém, são animais selvagens até o fim, isso é bíblico, né? Vou correr aqui no tempo. Olha só,
Então a gente tem que entender que lá, quando eu falo do Oriente Médio, pessoal, é outro planeta, não é como aqui no Brasil, né? Quem pensa assim não conhece o mundo lá do Oriente Médio, né? E em Daniel 9, 26, parte B, diz o seguinte: e haverá até o fim guerra, e estão determinadas assolações. Isso para o anticristo, guerras do início ao fim. Como é que esse homem vai dominar o mundo todo se é guerra direto? Outro ponto aqui, Daniel 7, 8. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e esses três, e entre os três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele, ou seja, dentro do próprio reino do anticristo vai haver confusões, vai haver guerras, brigas, disputa pelo poder, tanto que ele vai humilhar ou arrancar ou destruir, dependendo da sua tradução, os três chifres, tá? Para dar lugar a esse chifre maior, né, que é pequeno, mas vai crescer, que é o anticristo. No próprio texto bíblico, né, fala de guerras internas, né, e traições pelo poder. Então, eu quero que está algumas coisas que o irmão disse. Primeiro, que no milênio, né, só vai estar o povo de Deus. Eu quero lhe perguntar, porque está escrito assim, ó, milênio no céu, né, e vai haver cura para as nações. Ó, no meio da praça, de um ao outro lado, estava o rio da árvore da vida, que produz frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu lhe pergunto, se é só o povo de Deus arrebatado, que foi transformado por Deus, eles precisam de cura? Vamos lá, outro ponto aqui, Atos 5, 1 e 11. O irmão falou que se Jesus voltasse a matar todo mundo, mas Jesus prometeu que ia voltar da mesma forma que subiu. Olha só que eles disseram, galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Jesus estava subindo, voando, levitando, sei lá como você queira chamar. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Isso é Bíblia, Atos 1 e 11. Jesus voltará da mesma forma que subiu, sim. Zacarias 12, 10. Eis que olharão para a minha pessoa, e naquele dia aqueles mesmo quem transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, e como quem chora a perca de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte de um primogênito. Outra coisa, o irmão falou sobre a guerra climática, eu quero só adiantar para vocês, anote aí, vocês estão ouvindo, os Estados Unidos, a ONU, vão perder a guerra climática para a China. A China não vai mudar a sua matriz industrial por causa de imposições. É a próxima guerra que os Estados Unidos vão perder. Já perderam para o Vietnã, já perderam, né, ali agora no Afeganistão, e vão perder a guerra climática. Outra coisa, islâmico não aceita imposição de ninguém. Papa não tem poder para impor nada aos muçulmanos, não. Tá? Então a próxima guerra que os Estados Unidos vão perder é justamente a guerra climática. E Jesus vai voltar do jeito que subiu, sim. Estou esperando por ele. Muito bem. Nesta ocasião,